Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no Tratado aos Hebreus, no capítulo 7. Hoje pela manhã nós vamos continuar do ponto onde nós paramos no domingo anterior, que será no capítulo 7, a partir do verso 11. Hebreus, capítulo 7, a partir do verso 11. Nós vamos pensar o sacerdócio de Cristo, sendo superior ao de Levi, e tentar fazer algumas considerações com base nisso. Amém? Muito bem, Hebreus capítulo 7, a partir do verso 11, a palavra do Senhor nos diz assim: Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isso é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, porquanto se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Amém? Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Nós já recebemos uma palavra de oração do nosso querido seminarista Yuri. Então vamos pensar um pouco, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler. Pois bem, como vocês bem sabem, esse tratado foi escrito para encorajar pessoas que estavam pensando em desistir. Nós estamos, provavelmente, em algum momento, por volta da primeira metade da década de 60 depois de Cristo. No momento em que esse documento foi escrito, pelo menos 30 anos desde a crucificação do Senhor Jesus haviam se passado. Sobretudo os judeus cristãos que viviam nas imediações da cidade de Roma estavam sofrendo e sofrendo muito. Se bem que a essa altura ainda não houvesse uma perseguição estatal, os imperadores romanos ainda não estivessem de pronto perseguindo os cristãos, aparentemente esse documento foi escrito antes do grande incêndio de Roma, ainda assim já havia uma grande perseguição, as pessoas já perdiam suas vidas. O apóstolo Tiago, por exemplo, já havia sido martirizado. Existe uma discussão que tem a ver com o fato de se o apóstolo Paulo já tinha sido martirizado ou não, até a produção desse documento. Existe uma discussão que procura compreender se o apóstolo Pedro já estava preso na masmorra romana, ou mesmo prestes também a ser assassinado, até a produção desse documento. Portanto, havia sim sofrimento, havia lutas, haviam angústias, e boa parte desses cristãos, sobretudo aqueles que viviam nas imediações da cidade de Roma, pensavam em desistir. De modo que esse tratado ele foi escrito para fortalecer esses irmãos, para auxiliá-los. Percebam que ao longo de todo o documento, dos 13 capítulos, nós sempre temos uma tese seguida de uma exortação. O autor ele sempre vai levantar um ponto teológico para iluminar a nossa mente, para enternecer o nosso coração, e a seguir ele vai dizer o que pode nos acontecer se nós não levarmos esse argumento em consideração, como por exemplo nós estudamos já nos primeiros capítulos do texto, onde o autor vai dizer que o Senhor Jesus é superior aos anjos, e que por ocasião dos ministérios angelicais no Antigo Testamento, sempre que Deus, através desses seres, enviava qualquer mensagem, e essa mensagem não era obedecida, as pessoas eram punidas em virtude disso. Então ele vai e faz aquela aplicação tão conhecida: se agora o Senhor Deus tem falado através do Filho, pelo qual fez todas as coisas, e se nós não dermos ouvidos às palavras do Filho, como escaparemos nós, negligenciando tamanha salvação? Ora, isso é impossível.
Então esse é o grande assunto do tratado aos Hebreus. Agora, nesse momento, no capítulo 7, que nós começamos a estudar desde o domingo anterior, o autor, que nós não sabemos quem é, trata a respeito da superioridade do Senhor Jesus. Ele está levantando um novo argumento, uma nova tese. Esse é o quinto exemplo de superioridade que ele nos dá. Em um primeiro momento, no capítulo 1, do verso 5 ao verso 14, nós aprendemos que o Senhor Jesus é superior aos anjos. Eu já mencionei isso pela manhã aqui. Depois, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 19, ele vai nos ensinar que o Senhor Jesus é superior a Moisés. Depois, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 13, ele vai também nos ensinar que o Senhor Jesus é superior ao grande general Josué. E agora, desde o capítulo 5, ele vem nos ensinando que o Senhor Jesus é superior ao sacerdócio levítico. No que diz respeito a essas comparações de superioridade, essa é a maior de todas, é a comparação superlativa. Ele cria uma espécie de pano de fundo quando diz que Jesus é superior aos anjos, a Moisés e a Josué, porque o povo judeu possuía, nesses recortes históricos, uma grande confiança. E dessa maneira, quando o autor vem nos ensinando que o Senhor Jesus é superior a todos esses seres espirituais, no caso dos anjos, e personagens históricos, no caso de Moisés e Josué, ele vai criando um clímax para nos dizer que Jesus, em último caso, é superior a tudo e a todas as coisas. E agora, como esse tratado se concentra quase que exclusivamente no sacerdócio de Cristo, ele finalmente vai nos explicar que Jesus é superior ao sacerdócio levítico e por que ele é superior. Esse é o grande ponto, é uma grande mensagem de encorajamento para que esse povo permaneça firme. Dito isso, irmãos, agora nós podemos olhar para o verso 11, e no verso 11 ele nos diz assim: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote? Perceba que com esse termo portanto, ele está fazendo uma conclusão. Eu disse para vocês que desde o capítulo 5 ele vem nos ensinando a respeito da superioridade do Senhor Jesus sobre Levi. Nós estamos estudando isso há alguns domingos. Agora ele diz o seguinte: se, portanto, é como se em outras palavras ele estivesse dizendo, com base em tudo que eu estou tratando com vocês desde o capítulo 5, se Levi fosse superior a Jesus, que necessidade nós teríamos de um outro sacerdócio? E a pergunta que fica para nós, até a título de revisão do que nós estudamos, é: em quais aspectos o Senhor Jesus é superior a Levi no que diz respeito ao sacerdócio? Ora, em pelo menos 3 pontos fundamentais. Primeiro deles, o sacerdócio do Senhor Jesus é superior ao sacerdócio de Levi, porque o sacerdócio de Cristo não foi maculado pelo pecado. Atente para o fato de que os sacerdotes do Antigo Testamento, a princípio, precisavam sacrificar por eles próprios, porque eles também eram pecadores. Procure lembrar que quando, por ocasião do grande dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para oferecer sacrifício pelos pecados do povo, se ele falhasse em sacrificar por ele próprio, em primeiro lugar, ele nem mesmo saía do Santo dos Santos. Há um texto que é muito claro, não é? Em Hebreus capítulo 5, que nos diz justamente isso, que todo sumo sacerdote, Hebreus capítulo 5, versículo 1, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, ele mesmo é pecador, ele também precisa ter a sua culpa expiada. E é por causa disso que ele pode oferecer sacrifícios tanto por ele mesmo quanto pelo seu povo. Da mesma forma, Jesus, ele sabia o que nós passávamos, porque Jesus é homem, assim como nós. Contudo, diferente de nós, o Senhor Jesus não possuía pecados. E é por causa disso que o sacerdócio dele é superior ao de Levi. O de Levi, por ser eivado de erro, por ser maculado pelo pecado, era imperfeito. O do Senhor Jesus, por não ser tomado pelo erro, por não ser manchado pelo pecado, é perfeito.
Vocês conseguem compreender isso, irmãos? Essa é a primeira diferença. Qual seria a segunda diferença? O sacerdócio de Levi era humano, porque tinha como fundamento os lombos do próprio Levi, que por sua vez era descendência de Abraão. O sacerdócio do Senhor Jesus, por sua vez, é eterno, porque não possui como fundamento os lombos de um homem que é finito, mas do próprio Deus que é eterno. O Senhor Jesus não é um sacerdote segundo a lei ou a ordem de Levi. Ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso torna o sacerdócio do Senhor Jesus completamente diferente. Porque Levi, por ser homem, era finito e limitado. Melquisedeque era homem assim como Levi, mas a figura que está por trás de Melquisedeque, e nós estudamos isso a fundo no domingo anterior, aponta para um tipo de Cristo. Em que sentido? Melquisedeque, ele era um personagem do Antigo Testamento que conseguia reunir, à exceção de todos os demais, mais de um ofício. Nós sabemos que no Antigo Testamento nós possuímos 3 ofícios, o que na teologia nós chamamos de munus triplex. Nós tínhamos sacerdotes, reis e profetas, e um não se comunicava com o outro. Por exemplo, lembre do rei Saul, ele foi ungido para ser rei, esse é um ofício, nobre por sinal, mas em dado momento da sua vida, ele queimou incenso perante o Senhor, queimou fogo estranho, porque ele não foi chamado para isso. E por conta desse pecado, o reino foi rasgado das suas mãos, porque ele cometeu um pecado terrível. Houve um outro rei, Jeroboão, que da mesma forma também tentou sacrificar o Senhor. Ele era um rei muito próspero e por conta disso ele foi acometido de uma terrível lepra. São 2 exemplos que nos ensinam que naquele momento histórico os ofícios não se comunicavam. Ou você era chamado para ser rei, ou era chamado para ser sacerdote, ou chamado para ser profeta. Melquisedeque, ele quebra com essa regra, porque ele era rei de Salém, Gênesis capítulo 14, a partir do verso 17, mas ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. Nós não sabemos de onde ele saiu, não sabemos qual foi o princípio dos seus dias, e também a Bíblia não nos informa que fim ele levou. Nós não sabemos como a história dele termina, do ponto de vista humano. O autor de Hebreus, ele vai tomar esses exemplos e vai aplicar ao Senhor Jesus. Perceba, ele vai olhar para Melquisedeque e vai dizer: nós não sabemos de onde ele saiu, não sabemos qual o princípio dos seus dias. Assim como Jesus não tem princípio, nós não sabemos como terminou a vida de Melquisedeque. Da mesma forma, a vida de Jesus não tem fim, não possui princípio nem fim, ele é eterno. Assim como Melquisedeque, ele possuía mais de um ofício. Explicitamente sabemos que Melquisedeque possuía 2, o Senhor por sua vez possui 3. Jesus é rei, é sacerdote e é profeta. Por sinal, o único texto em todo o Novo Testamento que trata do sacerdócio de Cristo é o tratado aos Hebreus. E esse é um dos motivos pelo qual esse documento entrou no cânon. Houve muita discussão para que Hebreus entrasse no cânon, sobretudo pelo fato de nós não conhecermos quem foi que escreveu. Mas há tanta beleza em Hebreus, e a teologia é tão robusta, tão sublime, tão profunda, que os nossos doutrinadores, os nossos pais apostólicos, optaram, sendo direcionados obviamente pelo Espírito Santo, de incluir o documento no cânon, porque à exceção de Hebreus nós não teríamos nenhuma informação a respeito do sacerdócio do Senhor Jesus, que a semelhança de Melquisedeque é rei, é sacerdote, mas o Senhor Jesus é profeta. O Senhor Jesus reúne em si os 3 ofícios, e por causa disso ele é superior a Levi. Ele não é um sacerdote segundo a ordem de Levi, ele é um sacerdote, conforme eu acabei de explicar, segundo a ordem de Melquisedeque, eterno, que reúne mais de um ofício e que por conta disso naturalmente é superior. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus é superior à ordem de Levi, porque em Abraão, Levi pagou dízimos, devolveu dízimos. Vocês lembram que quando Abraão retornava da sua batalha contra os 4 reis, ele encontrou-se com Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, Melquisedeque, sacerdote de El Elion. Até então, a Bíblia se referia ao Senhor como Iavé, aquele tetragrama sagrado para os hebreus.
W-H, Yavé, o nome hebraico do Senhor sem as vogais. Contudo, quando Abraão se encontra com Melquisedeque, nós encontramos algo muito interessante. Abraão conhecia o Senhor como Yavé, como Adonai, o Senhor Todo-Poderoso, enquanto que Melquisedeque o conhecia como El Elyon. E é interessante que eles se encontram, cada um se referia ao mesmo Deus, com nomes diferentes. Isso não causa um conflito, porque pelas características desse Deus, pelos seus atributos, esse é o termo teológico, tanto Abraão como Melquisedeque sabiam que serviam ao mesmo Deus. Então Abraão reconhece a pessoa do Senhor em Melquisedeque e devolve os dízimos, o despojo daquela batalha, a Melquisedeque. No princípio do capítulo 7, o pastor Jorge nos ensinou que dos lombos de Abraão um dia nasceria Levi, e de Levi nós teríamos o sacerdócio sendo instituído. Se Levi estava em Abraão, e Abraão estava devolvendo os dízimos a Melquisedeque, é sem sombra de dúvidas, diz o autor de Hebreus, que aquele que recebe é maior do que aquele que devolve, sim ou não? Portanto, nesse sentido, já que Abraão estava devolvendo os dízimos a Melquisedeque, e o sacerdócio do Senhor Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus é superior a Abraão, que por sua vez é superior a Levi. Os irmãos compreenderam? Muito bem, por que Jesus é superior a Levi? Porque o sacerdócio dele é eterno. Em segundo lugar, porque é perfeito. E em terceiro lugar, porque Jesus era anterior ao sacerdócio de Levi. Tudo isso, irmãos, para nos ensinar que aqueles judeus que estavam pensando em deixar o cristianismo e voltar para o judaísmo por causa da perseguição, se isso fizessem, de fato, eles estariam em maus lençóis. Por quê? Entendam o contexto histórico. Os judeus recém-convertidos ao cristianismo estavam sendo perseguidos, e eles lembravam que quando eram judeus, eles conviviam muito bem com aquele contexto histórico. Ninguém era perseguido, ninguém perdia os bens, ninguém morria. Agora que eles eram cristãos, eles estavam pensando em voltar para o judaísmo e escapar da perseguição. Vem o autor de Hebreus e diz: olha, vocês podem até fazer isso, mas lembrem que Jesus é superior aos anjos, e Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Josué, e agora o que ele está ensinando desde o capítulo 5, ele também é superior ao sacerdócio levítico. Se vocês retornarem para a antiga aliança, se vocês retornarem para um antigo fundamento, vocês estarão em maus lençóis, porque aquilo já passou. Deus já aperfeiçoou aquela lei, ela se tornou obsoleta. Aquela lei, o sacerdócio de Levi, servia meramente para apontar para aquele que um dia viria, para o sumo sacerdote perfeito, de modo que quando aquilo que é perfeito vem, o que é imperfeito é descartado. Outrora nós tínhamos um insight, uma informação vaga, imperfeita, de que o Messias viria, porque nós olhávamos para a sua sombra. Mas agora que ele veio, nós não precisamos mais olhar para a sua sombra que era projetada no Antigo Testamento. É aquele exemplo que o pastor Augusto Nicodemos gosta de dar. Imagine que o Senhor Jesus, ele caminhava até nós através da lei, a progressão da lei, e que havia uma luz que o iluminava por trás. Então, se você está à frente, alguém se aproxima de você e tem uma luz projetada nele, o que você vai ver primeiro? A sombra. Então nós olhávamos para a sombra daquele que viria através dos sábados, dos ajuntamentos solenes, do calendário litúrgico, cerimonial. Nós olhávamos para as sombras. Mas agora que ele veio e nós colocamos os nossos olhos nele, nós vamos continuar olhando para aquilo que é imperfeito, para a sombra? É claro que não. Isso é teologia paulina, Colossenses capítulo 2 e 3. Sim ou não, irmãos? Por causa disso, nós não podemos retornar para a antiga aliança para escaparmos daquilo que vivemos hoje. É o argumento dos versos seguintes. Perceba se não é. Ele vai dizer, verso 12: pois quando se muda o sacerdócio, é o que nós estudamos até aqui, desde o capítulo 5, Levi passou, era sombra, agora nós temos o Senhor Jesus, sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando se muda o sacerdócio, necessariamente também a mudança de lei.
porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Perceba, primeiro ponto, palavra de encorajamento para que aquele povo não retorne para a antiga aliança. Ele diz: quando se muda o sacerdócio, necessariamente há uma mudança de lei. Jesus não veio abolir a lei, ele veio aperfeiçoá-la. Como é que a lei do Antigo Testamento é aperfeiçoada? O que é cerimonial se cumpre em Cristo, porque ele oferece um sacrifício perfeito. E o que é moral se torna aperfeiçoado nele. Vamos entender isso. Antes do sacrifício vicário do Senhor Jesus, que é perfeito, suficiente e eficaz, nós precisávamos sacrificar aqueles animais. E junto com aqueles sacrifícios, nós precisávamos respeitar o calendário cerimonial, obviamente. Viajar a Jerusalém por ocasião dos tabernáculos, Páscoa, Pentecostes. Precisávamos respeitar o sábado e as luas novas. Todo aquele rito cerimonial que apontava para Jesus. Mas agora que Jesus veio, os nossos pecados foram perdoados de uma vez por todas. Tudo isso agora, irmão, já não diz respeito mais à nossa vida, porque se temos Cristo, nós temos tudo. Vocês entendem esse aspecto? O aspecto cerimonial foi resolvido, mas e quanto ao aspecto moral? Não mentir, não roubar, respeitar o papai e a mamãe, não cobiçar os bens do próximo, a mulher do próximo, o marido do próximo e por aí vai. Isso aqui foi abolido? Não. Só que agora você cumpre o aspecto moral com uma diferença. Você vai se esforçar para não mentir, para não roubar, para não adulterar. E imagine que respeitando esses parâmetros você está se aproximando da perfeição de Deus. Imagine que Deus é perfeito e está aqui, você é imperfeito e está aqui. E que você vai tentando respeitar a Deus e obedecer a sua palavra e vai galgando níveis de perfeição. Só que você é imperfeito, meu irmão. Pecador, miserável. Então, por mais que você se esforce, quando muito você vai chegar, quem sabe, até a metade do caminho. Isso seria suficiente para condenar você. Onde é que entra a beleza da morte de Jesus? No fato de que aquilo que você não consegue, porque você é imperfeito, Ele te dá como? De graça. Porque nesse ponto, quando você não atinge a perfeição, para ser justo, o que era que Deus deveria fazer com você? Lhe matar. Porque só há perdão de pecados. Perceba, você atingiu os 100%? Só há perdão de pecados se houver o quê? Derramamento de sangue. Vem o Senhor Jesus e paga o preço. Faz por você aquilo que você não pode. Imputa a você a justiça que pertence só a Ele. E agora você está naquele patamar que era devido apenas ao que é perfeito. Então você agora está fundamentado sobre a mesma base dos profetas e dos apóstolos. Você agora é família de Deus. Isso não é extraordinário? Então o autor está dizendo, se vocês voltarem para a antiga aliança, já era, porque vocês vão ter que cumprir 100%. E já está provado que quando se implementa uma nova lei, a lei anterior perde a razão de ser. Vocês podem até voltar para o antigo fundamento e vocês podem até se esforçar, vai ser um sacrifício inócuo, insignificante, porque Deus não olha mais para aquele local. Os olhos do Senhor estão voltados para um outro ponto, para uma outra lei, essa sim perfeita. Isso é extraordinário, irmãos. Paulo nos diz em Gálatas capítulo 3 que a lei nos serviu de aio. A lei foi um preceptor, a raiz da palavra pedagogia no português, um professor. A lei serviu para nos conduzir a Cristo, a fim de que nós fôssemos justificados não por meio da lei, mas através da fé. Gálatas 3:25, vindo pois a fé, já não permanecemos subordinados à lei. É por causa disso, Colossenses capítulo 2, verso 16, que ninguém pode nos julgar por meio de comida ou bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados,
porque tudo isso era sombra. Lembra do exemplo da sombra que eu dei? Tudo isso era sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo que chegou, e agora nós olhamos para ele, sem a necessidade de sombras. O corpo é de quem? De Cristo. Portanto, irmãos, se aquelas pessoas voltassem para a antiga lei, elas não encontrariam a salvação que procuravam, pelo contrário, a vida delas se tornaria ainda pior, visto que o fundamento do sacerdócio de Cristo era outro completamente diferente. A lei que nós agora temos é outra completamente diferente. Verso 14, até então todos os sacerdotes vinham da descendência de Levi. Jesus é chamado sumo sacerdote, e olha que ele não pertence à tribo de Levi, Jesus pertence à tribo de Judá. Moisés nunca atribuiu sacerdócio a outra tribo que não a de Levi, mas agora as coisas mudaram. Agora nós temos um outro sacerdote, que implementa uma nova lei, firmada não no sangue de touros e de bodes, mas no seu próprio sangue. Uma nova e eterna aliança na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. E isso se torna ainda mais evidente, ele diz no verso 15, perceba como era um escritor brilhante. Ele explica, e agora ele aprofunda, ele diz, olha, vocês estão compreendendo? Eu vou dar um exemplo mais profundo, para que fique mais claro. Verso 15, isso se torna ainda mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica, e ele vai fazer uma citação do Salmo 110, verso 4, né? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo, a semelhança do sacerdócio de Levi, foi constituído por Deus, só que com uma diferença. O de Cristo era superior e nós já sabemos por quê. Aqui nós temos mais uma diferença. Levi foi constituído conforme a lei de um mandamento carnal, estava fundado no homem. Jesus, por sua vez, por meio de um mandamento espiritual de vida indissolúvel. Em outras palavras, Levi morre, Jesus não morre, Jesus vive para sempre. É por isso que ele diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo não possui princípio nem fim, é eterno. A exceção do tratado aos Hebreus, a única citação que nós temos de Melquisedeque está justamente no Salmo 110. Fora desses dois textos, você não vai encontrar nenhum outro. Portanto, 4.000 anos se passam desde que Melquisedeque pisou sobre a face da terra, e agora nós temos o motivo pelo qual ele aparece e desaparece de uma maneira tão fortuita no Antigo Testamento. O motivo não era outro, senão apontar para o Senhor Jesus, que é sacerdote para sempre, assim como Melquisedeque, levantado por Deus para implementar na terra os valores do seu reino. Dessa forma, o autor conclui esse ponto, fazendo uma síntese muito apropriada. Ele assevera assim, perceba se ele não está concluindo, verso 18. Portanto, ou seja, com base no que eu falei, do verso 11 até o verso 18. Portanto, se revoga, ou melhor, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Perceba, ele está concluindo o argumento. Ele vinha dizendo até então que o sacerdócio do Senhor Jesus era superior ao de Levi. Agora ele está concluindo o argumento nesse ponto, dizendo, com base nisso que nós estudamos, do verso 11 até o verso 18, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Por que era fraca? Porque estava firmada no homem, nós sabemos disso. Porque era inútil? Porque não tinha poder para salvar. Ainda que a lei fosse santa e perfeita, porque vem de Deus, havia um aspecto na lei que estava firmado no homem. E aí quando o homem entra para cooperar com Deus, dá errado, irmãos. Deus me livre que Deus me dissesse, olha só meu filho, eu quero te abençoar, mas eu preciso contar com você, eu vou colocar você no céu, mas metade da caminhada vai depender de você. Eu dizer, Senhor, me leve completo,
Porque se for depender de mim, eu vou dar 2 passos e vou ficar pelo caminho, irmãos. É igual o peregrino do Bânia. Primeira cena que eu ver ao longo da jornada, já vou parar para contemplar. A igreja foi embora, eu fiquei. O Senhor precisa me levar. Se o Senhor não me levar, eu não irei. Se eu tivesse que escolher entre uma ponte larga, que me leva até a metade do caminho, e uma estreita, que me leva até o final, eu preferia a estreita. Sabe, irmãos, prefiro que Ele segure nas minhas mãos e me leve, por causa da minha fraqueza e da minha inutilidade. Pois a lei anterior nunca aperfeiçoou coisa alguma. Ele está dizendo categoricamente que a lei anterior nunca aperfeiçoou ninguém. Pergunta: então como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Por meio da graça. No Antigo Testamento as pessoas acreditavam na promessa do Messias que viria. Eles olhavam para as sombras. Como nós somos bem-aventurados, irmãos. Hoje em dia nós temos a revelação completa. Nós olhamos para o Messias que já veio. A expressão exata do ser de Deus. Fantástico, não é? Deus é extraordinário. Portanto, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nós nos achegamos a Deus. Nós nos achegamos a Deus. Então vamos ler mais alguns versos para nós encerrarmos nessa bela manhã. Amém? A partir do verso 20, o Senhor nos diz assim: e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento é feito sacerdote por meio daquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se torna fiador de superior aliança. Ora, verso 23, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse. E eu concordo. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Nós precisávamos de um desse, irmãos. Os anteriores não chegavam aos pés desse. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. É bonito demais, não é? Meu Deus, que texto precioso. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Para sempre. Pois bem, nos versos 18 e 19, nós temos uma síntese detalhada do que ele nos ensinou do verso 11 ao verso 17. No sentido de que uma lei foi revogada para que outra fosse implementada. A pergunta é: será que uma não anula necessariamente a outra? Como é que nós podemos ter certeza, portanto, que a segunda é tão válida quanto a primeira? É justamente o que ele vai nos explicar aqui. Ele diz assim: por um lado, se revoga a anterior ordenança, não foi isso que ele disse no verso 18? Por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Ele está nos dizendo que a antiga aliança, a lei mosaica, era um paliativo, era uma lei precária. Ela serviria para nos ensinar princípios que seriam necessários para a compreensão da nova aliança. Nesse sentido, ela era fraca e inútil, pois não reunia poder suficiente para nos salvar. Havia a parcela de contribuição do homem e o homem falhava. Coitado do homem, sacrificava primeiro por ele. Você imagina o coração do sumo sacerdote? Primeiro ele ia, sacrificava um cordeiro por ele próprio, confessava os pecados dele, com o coração contrito, quebrantado, fazia tudo direitinho. Irmãos, eu acho que ele prestava atenção nos mínimos detalhes. Aí agora vamos nos colocar no lugar do sumo sacerdote, dia da expiação. Irmãos, está lá se aproximando do tabernáculo e a glória do Senhor presente.
entrou no lugar santo, e o coração começa a bater mais alto, os passos se tornando mais lentos, mais comedidos, passos orantes, está bem próximo daquele véu espesso com querubins bordados, e de repente ele começa a abrir, e ele está dizendo: meu Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador, tomara que eu tenha feito tudo certinho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, entrou, não aconteceu nada. Primeira coisa que ele diz: graças a mim. O que é que ele diz? Graças a Deus. Ele quer queimar incenso rapidinho ali, e Jesus, ele entra, coloca uma cadeira e se senta. Meu Deus! Você consegue ver como isso é extraordinário? À destra do Pai, assentado, porque a antiga aliança não oferecia condições para isso. A nova sim. Jesus não entra com sangue de bezerros, Jesus entra com o seu próprio sangue. E Deus Pai, consegue sim, irmãos, receber. Por isso Ele é o sumo sacerdote de uma nova esperança. E essa sim pode nos salvar, porque na antiga aliança, irmãos, quando o sumo sacerdote imolava aqueles animais, todo o rito era exterior, para que as pessoas meramente pudessem enxergar todo aquele sangue, e a maneira como ele pegava aquele sangue e com ele entrava para aspergir o propiciatório, a tábua de ouro onde havia os querubins, propiciatório, onde a lei estava guardada. A ideia de que o sangue cobre os pecados do povo, para que a lei não os exterminasse. É um símbolo magnífico. Esse teólogo aqui é extraordinário. Contudo, na nova aliança, a transformação não é meramente exterior, para que as pessoas pudessem enxergar. Na nova aliança, a transformação é também interior. Na antiga aliança, a imperfeição do homem não podia somar, porque por ser imperfeito, o homem não contribuía em absolutamente nada. E a lei, sendo perfeita, era prejudicada pelo homem que é imperfeito. Isso é Romanos capítulo 7. Contudo, na nova aliança, o coração do homem é transformado. Isso não significa dizer que o homem soma, que o homem contribui com a sua salvação. Isso é impossível. A salvação pertence exclusivamente a Deus. Mas na nova aliança, o homem é inclinado por Deus a obedecer, porque ele agora possui uma nova natureza. No Antigo Testamento não acontecia nada, porque o homem permanecia com o coração de pedra. Agora, irmãos, o homem é sim levado a obedecer, porque ele possui um coração de carne. O sacrifício de Cristo fez isso. Amém? Portanto, isso acontece a partir do verso 20, de uma maneira muito solene, porque é feito com um juramento. Porque no Antigo Testamento os sacerdotes eram feitos sacerdotes sem juramento, eles bastavam ser filhos de Levi. Mas no caso do Senhor Jesus não, ele foi feito sacerdote com uma palavra que diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Ou seja, é uma palavra que não pode cair por terra. Ele está instituindo uma nova aliança que diz o seguinte: tu és sacerdote para sempre. Sabe quando essa lei vai ser substituída? Nunca. Quantas vezes o Senhor disse isso a Levi? Tu és sacerdote para sempre. Nenhuma. Mas ele diz ao Senhor Jesus: tu és sacerdote para sempre. Tu vais por toda a eternidade proteger esse povo, através daquilo que fizestes com o teu sangue. É extraordinário, irmãos. É muito bonito. Porque é preciso que se diga isso do Senhor Jesus. Verso 23. Porque no Antigo Testamento, os sacerdotes eram feitos em maior número, porque eram impedidos pela morte de continuar. Morriam todo tempo, irmãos. Morriam às vezes, mais de um. Lembra dos filhos de Arão? Cometeram pecado, Deus foi lá e fulminou. Arão naquele dia não quis comer nada do altar. Moisés era um homem
muito apaixonado. No mesmo dia que os filhos de Arão haviam sido fulminados, Moisés chega para Arão e diz: mas você não comeu aquilo que era a porção devida ao sumo sacerdote? Você já não acha que Deus está furioso o suficiente depois de tanto assassínio? Por que você não comeu? E Arão, com suas palavras, representa ao homem que é finito, limitado, precário. Ele diz: se Deus fez aquilo com os meus filhos, o que não poderia ter acontecido comigo se eu comesse sendo indigno de comer? E com essa palavra, Moisés se deu por satisfeito. Porque nós somos esses imperfeitos, que precisamos desesperadamente desse sacerdote perfeito, que não falha, que não é maculado pelo pecado e que portanto não morre. Nós precisávamos dessa palavra solene, nós precisávamos dessa promessa. Vocês receberam um sacerdote perfeito? E nós respondemos para ele: sim, recebemos. Então ele nos dá a sua palavra: vocês jamais perdê-lo-ão, ele viverá para sempre. Isso deve trazer paz ao nosso coração, porque agora, pelos séculos dos séculos, nós temos quem de fato possa se compadecer de nós. Arão não podia, os seus filhos, claro que não, foram fulminados, os que vieram depois, da mesma forma, até que veio um que é perfeito, sacerdote para sempre, que não pode perder a vida, que não pode morrer, é superior a todos os demais. Verso 24, possui um sacerdócio imutável, que não muda, que não perece, que não enfraquece, que não esmaece, que não sofre em glória, não é perfeito, nele não há sequer mudança, sombra de variação, um sacerdote perfeito, perfeito. Por isso, porque Jesus vive eternamente, verso 23, por isso, porque Jesus é perfeito, verso 24, por isso, verso 25, Ele pode salvar totalmente. Essa palavra deveria ser dourada, sim ou não? Ele pode salvar totalmente aqueles que por Ele, por meio dele se achegam a Deus. Ele está dizendo: descanse o seu coração. Você agora pode corajosamente se aproximar, não meramente do lugar reservado aos gentios, ou do lugar santo, onde os turnos sacerdotais entravam, para trocar os pães da proposição e fazer com que o fogo permanecesse ardendo sobre o altar. Você pode se achegar ainda mais que isso. Você pode chegar até o lugar santíssimo, porque agora você possui um sumo sacerdote que se compadece de você. Porque o véu que nos separava, irmãos, já não nos separa mais. Nós estamos na presença dele, sim, é verdade. Nós vivemos plenamente o que significa Emanuel. Emanuel, diga com a força do seu coração: o que significa? É Deus conosco, todo Ele, totalmente. Meu Deus, como isso é extraordinário! Por causa dele, porque o sacerdócio dele não pode ser frustrado pela morte, ele vive, porque ele é superior a todos os demais, ele reina, ele é segundo o Melquisedeque, ele é rei, mas ele também é sacerdote, com efeito, verso 26, por isso que eu disse que concordava, com efeito, em outras palavras, dito de outra forma, nos convinha um sacerdote como esse. É como se a gente estivesse dizendo aqui como autor: nós precisávamos de um sacerdote como esse, sim ou não, irmãos? É quando você tem um problema, é um carro problemático, por exemplo, você compra um carro melhor, faz aquela viagem agradável, você chega em casa, guarda, olha para o carro na garagem e diz: eu precisava de um carro como esse, né? Você tem lá um encanador, um marceneiro, um pedreiro, um eletricista, um engenheiro, um odontólogo, qualquer profissional que te dê uma dor de cabeça, você vai contratar um outro, ele te serve bem, tudo ficou perfeito, você olha para aquilo, ainda que você tenha feito empréstimo para pagar, se endividado, você agora está apertado, mas você olha para aquilo ali, satisfeito e diz: eu precisava de um profissional como esse, não é? Alguém que eu possa confiar, pode chover, esse telhado não vai cair, não vai vazar,
o mecânico é bom, esse carro não vai me deixar na mão numa estrada deserta, né? O engenheiro é bom, esse prédio não vai cair, graças a Deus. A barragem não vai estourar, o rio não vai extrapolar, o avião vai continuar voando. Irmãos, nós precisamos de substância para o nosso pobre coração, sim ou não? Você está precisando fazer uma cirurgia, faz uma pesquisa, o pessoal diz, o médico é esse. Você liga para o consultório, faz aquele agendamento, conversa com ele, ele marca o dia da cirurgia, você diz no seu coração, graças a Deus. Você nem fez a cirurgia ainda, você já diz no seu coração, graças a Deus. Porque o médico é bom, pode até dar errado, mas se der errado com esse, é porque ia dar errado com qualquer um. Termina a cirurgia, tudo bem, graças a Deus, você fala assim, Deus é bom, me colocou na mão de um médico muito bom. São exemplos humanos, demasiado humanos, mas que servem para nos mostrar que nós olhávamos para a antiga aliança e dizíamos, meu Deus do céu, a gente vai morrer. Sério mesmo, irmãos, imaginemos que nós fôssemos personagens no Antigo Testamento e eu fosse o sumo sacerdote. Estou eu, irmãos, com a tigela de sangue na mão, entrando no Santo dos Santos, e vocês que me conhecem olhando para mim, a gente está perdido. Aí eu sou substituído por quem? Aí você lê junto comigo o Salmo 26 que diz, nós precisávamos de um sacerdote como ele. Sai daí, James! Sai daí! Sai logo! Vocês estão entendendo, irmãos? Com base nesse exemplo, quem escreveu o documento está dizendo para aquelas pessoas que estavam pensando em sair do cristianismo e voltar para o judaísmo, não façam isso. Ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior a Josué, ele é superior à antiga aliança. Perceba, nós precisávamos de um sacerdote como esse. Prerrogativas dele no verso 26, que coisa linda, irmãos. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. E esse último devia ser douradinho também, sim ou não? Dá para colocar numa moldura, colocar na sala de casa. Imagine na sala da sua casa, entre aspas, feito mais alto que os céus. Hebreus 7:26, bonito, né? Fica a dica aí para você. Meu Deus. E feito mais alto que os céus. Então agora nós imaginamos aquela cruz ensanguentada que aponta para o nosso sumo sacerdote entrando no lugar santíssimo. E olhando para aquela visão, irmãos, nós falamos com toda a força do nosso coração, nos convinha um sacerdote como esse, que entrou com o seu próprio sangue. Meu Deus, imagine o pai olhando para o sangue do próprio filho. Sabe por que eu sou um ministro do Evangelho, um ministro da palavra? Porque não há nenhuma mensagem mais sublime do que essa. Eu não gostaria de gastar a minha vida pregando nenhuma outra mensagem, porque essa é a mensagem que nós precisamos ouvir, que diz que o Deus Filho ofereceu seu próprio sangue ao Deus Pai para perdoar pecadores, assim como vocês e eu. Portanto, nós precisávamos de um sumo sacerdote como esse. Verso 27, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes anteriores, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Por que Jesus não precisa fazer isso? Porque Jesus é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto que os céus. Então Jesus, final do verso 27, ele entra no santo dos santos de uma vez por todas. O que isso significa a algumas pessoas que têm dificuldade de compreender isso, mesmo nos seminários de teologia? Por que é que no Antigo Testamento nós precisávamos sacrificar pela manhã e à tarde todos os dias? Porque o sacrifício era imperfeito.
ele precisava ser sempre repetido. Amém? O sacrifício de Jesus, por sua vez, é um sacrifício perfeito. Quando Jesus ofereceu aquele sangue santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, o Deus Pai pôde recebê-lo, porque era perfeito, assim como perfeito é Deus. E nesse momento a ira de Deus foi afastada, o preço foi pago, e tudo se fez simples assim, irmãos. O sacrifício de Cristo é perfeito, suficiente e eficaz. É por isso que Jesus, ou melhor, que o autor de Hebreus traz a metáfora da cadeira. Por isso ele diz que Jesus, tendo oferecido o sacrifício perfeito, assentou-se à destra do Pai. Porque esse trânsito, esse movimento acaba. Traz a ideia de que foi tudo consumado, de que tudo está pronto, não há mais nada a ser feito. Então Jesus descansou. E nós, da mesma forma, também podemos descansar. O preço que você devia foi pago. A ira que pairava sobre você foi afastada. Agora você pode se achegar confiantemente no Santo dos Santos e conversar com seu Pai. Você vai estar coberto pelo sangue de Cristo. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Verso 28, e nós encerramos. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que juramento é esse? Tu és sacerdote para sempre. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Você está seguro por toda a eternidade. Porque onde o Filho estiver, palavras dele, você também estará. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Você vai morar lá. E vai ser extraordinário, irmãos. E você vai conhecer quem foi que escreveu Hebreus. E você vai apertar a mão dele e dizer: rapaz, Deus te usou muito. Rapaz, que coisa preciosa, não é? Primeira aplicação, irmãos: o Senhor Jesus é suficiente. Você não precisa de mais nada. Talvez você ande cansado, angustiado. Isso é nosso. Nós somos esses seres humanos que nos cansamos, que nos angustiamos. Para além disso, nós temos as nossas enfermidades físicas, emocionais e tudo mais, tudo que somos. Mas eu gostaria de implorar algo a você hoje pela manhã, com base em todos esses exemplos que o autor desse documento está nos dando. Quero implorar algo a você. Não pare de caminhar. Não pare de caminhar. Porque só há esperança de salvação nele. Ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior a Josué, ele é superior à lei, ele é superior a tudo e a todos. Segunda aplicação: e com base nisso, ele sabe exatamente por onde deve conduzir você. Meus irmãos, se nós fizéssemos um estudo de caso com cada um de nós aqui pela manhã, nós perceberemos que cada um de nós possui a sua própria história. Nós somos um único povo, mas individualmente cada um de nós possui a sua própria história. Ainda que você seja casado, um é a sua história, outra é a história do seu cônjuge. Um é a sua saúde, outra é a saúde do seu cônjuge. Um é a sua compleição física, outra é a compleição física do seu cônjuge. Um é o seu conhecimento, outra é o conhecimento do seu cônjuge. Umas são as suas satisfações, outras são as dos seus cônjuges. Um é a sua felicidade, outra é do seu cônjuge. Em algum momento essa satisfação, felicidade, esses dissabores, problemas, amarguras podem se cruzar, mas invariavelmente, um é a sua vida, outra é a vida do seu cônjuge, um é as suas preferências, outras dele. E bem assim com os seus filhos, as demais pessoas que você ama.
E se a gente for amplificando essa onda, você vai perceber que quando as pessoas estão mais distantes de nós, as histórias delas se tornam ainda mais diversas. O que nós aprendemos com isso? Que a providência de Deus nos guia por N caminhos, por vários caminhos. Eu tenho a minha história enquanto você tem a sua. Eu tenho os meus desafios, você tem os seus. O que nos nivela é o fato de que, por mais que a providência nos guie por caminhos diferentes, a nossa chegada é certa. Uns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos. Depende até da sua ideia de sofrimento. Uns vão ser mais felizes, outros menos. Uns vão ter mais dinheiro, outros menos. Uns vão ter uma casa maior, outros uma casa menor. Uns vão ter nenhum filho, outros 10. Todos chegaremos no final. E quando nós chegarmos no final, independentemente de por quais caminhos a providência guiou você, no limiar daquela grande porta dourada, se for possível, você vai olhar para trás e você vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Você vai estar atravessando aqueles portões dourados, a fila vai até meio que dar uma enganchada, porque todo mundo vai querer dar uma contemplada, né? Parece que eu estou vendo, irmãos, a gente entrando, olhando para os portões dourados, aquele coro, né? E você, meu Deus, valeu a pena. Não é? É claro que esse é um exemplo pedagógico, mas se for assim, vai ser bênção, né, irmãos? Terceira aplicação, e nós oramos. Terceira aplicação, irmãos. Quando o autor desse documento escreveu, vocês lembram que ele disse que ele até gostaria de trazer mais conteúdo para aquelas pessoas, para que elas fossem ainda mais encorajadas. Mas ele não podia fazer isso porque parte daquelas pessoas precisavam ainda do genuíno leite. Ou seja, eram pessoas que não estavam desenvolvendo bem a sua fé, não é? Qual seria a minha terceira aplicação em nós oramos, né? Se você puder vir à escola bíblica dominical, venha. Mas venha para o culto solene do domingo à noite, venha para o culto de oração na terça, porque isso vai fazer um bem imenso à sua alma eterna. Meus amados irmãos, eu sei que nós aprendemos em casa e há muitos outros veículos que nos trazem um bom conhecimento, mas aprove a Deus nos dar a seguinte ordem, de que nós devemos congregar, né? Inclusive em Hebreus. Então venha, se você puder, traga os seus filhos, encoraje, né? Mande para o culto dos adolescentes, dos jovens. Se você puder, venha orar com os irmãos aqui no matutino, enfim. Quanto mais contato você puder ter com essa palavra preciosa, melhor será para você. Para que você possa cada vez mais avançar para um alimento mais sólido.